Vamos fazer um exercício de imaginação. Uma internet sem feed infinito, sem nenhum comentário, like ou compartilhamento. Pensa só. Antes de qualquer algoritmo decidir o que a gente ia ver, a web era um lugar muito, mas muito diferente. Quase como um museu digital. É para essa era perdida que a gente vai viajar agora, a Web 1. E a diferença nossa, é brutal. A experiência de hoje é esse turbilhão, né? É caótico, é interativo. A do passado era de uma simplicidade incrível. Entrar, ler e sair. Ponto. Era uma web silenciosa, sabe? Uma via de mão única que funcionava como uma grande vitrine de informações. E aqui, ó, tá a chave pra gente entender tudo. Era uma web de só leitura, um universo de páginas paradas, estáticas. E pode acreditar, foi essa simplicidade toda que deu o pontapé inicial para mudar o mundo para sempre. E sabe o que é curioso? Ninguém na época chamava isso de Web 1. Esse nome a gente deu bem depois, olhando para trás. Foi simplesmente a primeira fase da World Wide Web. Uma era em que as páginas não se moviam e a interação, era quase zero. Tá, mas o que é exatamente uma página estática? Pensa nela como se fosse um documento ou um panfleto digital. O que uma pessoa via na tela era exatamente a mesma coisa que todo mundo via. Cada página era, na prática, um arquivo publicado ali na rede, sem customização, sem conteúdo gerado em tempo real, nada disso. E essa natureza estática mudava completamente o nosso papel. Na Web 1, a gente era visitante. Hoje a gente é participante. A experiência não era de ficar na web, era mais como visitar um site. Tipo passear numa biblioteca com corredores feitos de hyperlinks. Mas como é que essa tal biblioteca digital realmente funcionava? Por baixo dos panos, a estrutura da Web 1 era feita de pouquíssimas peças. Mas olha, cada uma delas foi revolucionária. Toda essa primeira era pode ser resumida nesta fórmula aqui, que é genial. Um documento conectado a outros por um link, feito para leitura. Simples assim. E foi o suficiente para começar uma revolução. O documento era escrito em HTML. Essa era a linguagem padrão para criar as páginas, sabe? Estruturando o conteúdo de um jeito que os navegadores conseguiam entender e mostrar na tela. E cada um desses documentos tinha um endereço único, a famosa URL. Era isso que garantia que alguém pudesse encontrar uma página específica no meio de milhões de outras. E o que conectava tudo? Os hyperlinks. Eles eram os corredores da nossa biblioteca digital. A verdadeira mágica que permitia saltar de um documento para o outro com um simples clique. Agora olha que interessante. A tecnologia até existia, mas ela só explodiu de verdade quando os navegadores ficaram mais fáceis de usar. Programas como o NCSA Mosaic foram um divisor de águas, porque eles transformaram a navegação em algo visual, amigável. Foi isso que tirou a web do ambiente só acadêmico e levou ela para as massas. E isso nos leva para a cultura que nasceu dessas limitações. A estética da Web 1 era única. Era peculiar, cheia de personalidade. Uma coisa que, convenhamos, se perdeu um pouco com o tempo. Quem viveu essa época vai se lembrar com um sorriso. As homepages pessoais, as páginas de fãs, os GIFs animados piscando sem parar para todo lado, os contadores de visita, os livros de visita e, claro, o clássico, o onipresente aviso de página em construção. A estética era amadora, é verdade, mas, nossa, tinha uma alma autêntica. E isso nos leva a um aspecto cultural fascinante, a vontade de olhar por baixo do capô. A função exibir código-fonte era uma porta de entrada. Mas muita gente aprendeu a programar em HTML simplesmente copiando e adaptando o código de outras páginas. Era uma cultura de abertura, de aprendizado compartilhado. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Se não tinha feed, nem algoritmo de busca super sofisticado, como é que as pessoas descobriam conteúdo novo? O processo era totalmente manual e ativo. Começava seguindo os links de um site que a gente já conhecia. Depois, era explorar diretórios e listas de sites que outras pessoas tinham selecionado. Usar os grandes portais como ponto de partida e, o mais importante de tudo, salvar manualmente os achados nos favoritos. O conteúdo não era empurrado para a gente, ele era caçado. Mas tinha uma peça fundamental faltando nesse quebra-cabeça todo. A conversa. A interação dentro dos próprios sites era extremamente limitada. O fluxo era quase sempre o mesmo. A gente navegava num site, talvez encontrasse uma página de contato, clicava no link de e-mail e pronto. A conversa acontecia em outro lugar.
Fosse por e-mail, em fóruns de discussão ou naquelas salas de IRC, a interação social era quase sempre externa ao site. Olha, a melhor metáfora para entender isso é pensar que a web era um grande mural de avisos. Um lugar para publicar e ler. A conversa, o debate, a comunidade, tudo isso acontecia do lado de fora. E mesmo com todas essas limitações, a Web 1 foi uma revolução silenciosa. Uma revolução que preparou o terreno para absolutamente tudo o que a gente conhece hoje. O legado da Web 1 é, ao mesmo tempo, simples e gigantesco. Ela provou que era possível publicar informação em escala global usando padrões abertos, links e um navegador. Foi a prova de conceito que tornou todo o resto possível. Então, a gente pode ver a história da web como a construção de camadas. A Web 1 foi a primeira, a camada fundamental, a camada da leitura. E foi sobre ela que construíram a próxima grande fase, a da participação. Para resumir, de um jeito bem fácil de lembrar, a regra de ouro é esta. Na Web 1, a gente visita. Na Web 2, a gente participa. A mudança de um único verbo define a maior transformação na história da internet. E foi justamente essa participação que virou o motor das plataformas que hoje dominam as nossas vidas. Na nossa próxima análise, a gente vai mergulhar de cabeça na Web 2 para entender como essa mudança de paradigma aconteceu e como ela nos trouxe até o debate atual sobre a Web 3.